Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, nos recolhamos em oração por um tempo de silêncio. Invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo para que por ele alcancemos a compreensão desta palavra e sejamos iluminados pela força da boa nova do Evangelho. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, o mistério que celebramos hoje, prolongamos a contemplação daquilo que domingo passado participamos. A manifestação de Jesus no Rio Jordão, a partir do rito do batismo de João. Aquela teofania extraordinária, o céu se abriu, o Espírito desceu, pousou sobre Jesus, uma voz que apresentou Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem eu ponho o meu bem-querer. Aquela realidade extraordinária, nós continuamos a contemplá-la hoje, a partir do testemunho de João. Podíamos dizer que domingo passado foi o próprio Pai Eterno, com o Divino Espírito Santo, que nos apresentaram Jesus. E hoje, João Batista nos apresenta Jesus a partir do testemunho que ele experimentou naquela cena extraordinária. Vamos lá? No seu folheto número 11, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Tomemos que é João, não Mateus. Domingo que vem a gente retoma a leitura continuada do Evangelho de Mateus. Vamos a João, porque tem uma particularidade muito própria do evangelista João. Ele é o último evangelho a ser escrito, lá pelo ano 100. Não precisava o texto dele de tecer tantos detalhes, esmiuçar tanto a vida de Jesus e os detalhes da vida de Jesus. João é um evangelho mais teológico. Apresenta Jesus de forma mais com uma
elaboração mais profunda, que, já falei outras vezes, é um sobrevoo sobre a história da salvação, sobre o que nós chamamos na teologia de sobre a economia da salvação. E o evangelista João tem trechos, cenas, palavras que são assim emblemáticas, como sínteses extraordinárias da contemplação da ação de Deus na história, e particularmente a partir de Jesus. Vamos lá. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele. Se você chegar em casa, abrir a sua Bíblia, não vai estar escrito naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se, mas vai estar escrito no dia seguinte. Isso é importante. A primeira parte do capítulo 1 de João é o prólogo, em que o evangelista faz um poema sofisticadíssimo, um poema chamado Prólogo do Evangelho de João, que é tão denso, tão fecundo, que não é apenas um poema, senão um oceano místico de contemplação, palavra por palavra, letra por letra, vírgula por vírgula, para fazer a gente expandir todos os sentidos e contemplar o mistério de Deus que acontece na encarnação, na vinda de Jesus, que se fez homem e nasceu no meio de nós. Depois daquele poema, imediatamente é João dando testemunho, anunciando que o Messias está chegando, e o evangelista não relata João Batista batizando Jesus, mas João Batista contando como é que foi ontem. Portanto, aqui é o dia seguinte. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele. Isso é muito importante porque, se no domingo passado, que a gente poderia dizer ontem, o Espírito Santo e o Pai apresentaram-nos Jesus, hoje João Batista nos apresenta Jesus. Vê Jesus aproximar-se dele, vamos lá, igreja, todos juntos, e disse, bradem: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma frase breve, duas linhas, síntese teológica de toda a obra extraordinária da história da salvação, uma síntese do Antigo e do Novo Testamento, uma síntese, repito, de toda a economia da salvação, de toda a obra da salvação. João apresenta Jesus de um modo que remete a tudo que vem pela frente, a tudo que está acontecendo diante dele e a tudo que já aconteceu nos esforços generosos de Deus Pai em se mostrar a nós, se revelar a nós a face de Deus para nós. João Batista aponta para Jesus e chama-o de o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Permitam-me, nós temos aqui vários elementos que a gente precisaria de um longo período catequético para a instrução dessas duas frases. Primeiro, cordeiro. Depois, não é qualquer cordeiro. Cordeiro aqui se refere ao animal dos sacrifícios dos cultos do Antigo Testamento, que pode ser um cabrito, um carneiro ou uma novilha, um novilho. Cordeiro de Deus, não nosso, não é a oferta nossa, é a oferta de Deus, que tira o pecado do mundo. A teologia do Antigo Testamento tinha uma forma de interpretar como é que nós poderíamos ficar livres dos pecados que cometíamos. Existia um rito, um protocolo. Vá a Jerusalém, vá ao templo de Jerusalém. Entrando no templo estarão os vendedores de bois, cabritos, ovelhas. Compre um cabrito, um carneiro ou uma novilha de 3 anos.
com as ofertas das farinhas e do azeite, mais a porção do dízimo, leve tudo isso e apresente diante do altar para o sacerdote. O sacerdote vai pegar a farinha, o azeite, o seu dízimo, a sua oferta, separar e dar o destino para cada equipe que cuida disso. O sacerdote mesmo pegaria aquele cabrito, carneiro, ou a novilha, ou novilho, sacrificaria o novilho cortando a veia jugular, tomaria parte do sangue reservado num pote exclusivamente para uma função, guardava brevemente esse sangue numa parte, preparava e tirava a carne do cordeiro, trazia a carne até o altar que nós estamos falando do Templo de Jerusalém, é uma pedra do tamanho desse presbitério todo aqui, pouco mais largo. Debaixo, escavado, um buraco gigantesco onde se enchia de lenha, punha fogo, essa pedra gigantesca aquecia e as ofertas de todos os sacrifícios animais trazidos eram colocados e aquela pedra superaquecida queimava, subia uma coluna de fogo gigantesca para o céu e o sacerdote, com aquela fumaça subindo, apresentava a Deus os pedidos da Assembleia, as ofertas, as súplicas, todos os pedidos, agradecimentos, louvores e súplicas. Depois, tinha um protocolo particularíssimo, que somente uma vez no ano, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o sacerdote entrava na parte mais sagrada do templo, atrás do altar, uma parte bem reservada, uma espécie de, que seria para nós a Capela do Santíssimo, com um revestimento de uma cortina espessa, mas era tanto tecido, tanto pano, um sobreposto ao outro, que o sacerdote gastava mais de hora para atravessar 1 metro de um tecido, outro tecido, e em oração ele ia tirando o véu até adentrar aquela parte pequena do Santo dos Santos, e lá dentro ele levava e preparava um turíbulo gigantesco, muito carvão, fogo e incenso. Tacava fogo, ficava em oração até esperar formar o braseiro. Já tinha subido a fumaça das carnes gordas queimadas para aplacar a fúria de Deus. O cheiro gostoso do churrasco já tinha subido para o céu. É isso mesmo, é o cheiro gostoso da carne gorda, que eles entendiam que agradava a Deus. Depois de aplacar a fúria de Deus com o melhor churrasco, o sacerdote entrava aqui, oferecia muito incenso naquela brasa gigantesca, e a segunda coluna, a primeira coluna de fumaça das carnes, a segunda coluna dos incensos. Ao subir aquela fumaça do incenso, o sacerdote apresentava a lista de todos os fiéis penitentes que arrependidos faziam as ofertas pedindo perdão a Deus. Ele saía, e agora todo mundo que cometesse pecado deveria esperar o ano que vem, apenas no dia do Yom Kippur, que o sacerdote repetiria esse rito. Depois ele saía de lá, pegava aquele pote com sangue, chamava os penitentes aqui perto, os que deram os animais para o pedido de perdão, borrifava o sangue sobre eles e mandava-os em oração, até o sangue secar e sair aquelas escamas do sangue seco. Depois iam para os banhos rituais e consideravam-se perdoados por Deus. Era assim que se pedia perdão a Deus no tempo de Jesus e de João Batista. A gente precisa de dar essas introduções para vocês, porque isso parece suposto, claro, mas não é. Até para mim mesmo, constantemente, eu tenho que dar broncas em mim e dizer, vá a elementos mais profundos na simbologia da fé, não fique na superficialidade, mergulhe mais profundamente, para que eu mesmo não fique
na superficialidade na oração e na contemplação do mistério. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, João Batista está atravessando a história todinha de Israel, daquilo tudo que acontecia ali no templo de Jerusalém, do sacrifício dos animais. Mas João Batista voltou ao passado, a todos os grandes pactos de alianças que Deus fez com o povo de Israel e que fora simbolizado no rito do sacrifício de um animal. A gente pode recordar brevemente aqui o sacrifício do carneiro que Moisés faz na beira do Mar Vermelho para atravessar para a terra da libertação de Israel. Podemos lembrar o sacrifício de Noé, quando encerra o dilúvio. Noé faz um altar, sacrifica um cordeiro. E o Antigo Testamento tem uma lista gigantesca de ritos de sacrifício de animais para selar o pacto de relação com Deus. Mas tem um cordeiro que é o cordeiro que funda a fé de Israel, que é aquele cordeiro que Abraão sacrificou. Abraão é o homem, pai de um filho único, um ancião idoso como os pais de João Batista, estéril, que Deus prometeu numa visita que Abraão e Sara teriam um filho. Quando o filho alcança certa idade, Deus pede que Abraão sacrifique. Abraão sobe o monte para sacrificar o filho e vai, prepara uma pedra, um altar, lenha, põe fogo, e o filho pergunta: cadê o cordeiro? Abraão diz: Deus vai providenciar. De repente, quando Abraão levanta a faca para sacrificar o menino, ele vê um cordeiro. Esse cordeiro aqui lembra ele, essa peça bonita aqui, que eu gosto de rezar olhando para ela. Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso com chifres numa moita de espinheiros. Ele vê aquilo no sinal de Deus e diz: não vou sacrificar meu filho, eu vou sacrificar esse cordeiro. E Abraão desce o monte, e Abraão é o primeiro de todos os filhos de Deus que desce do monte com uma verdadeira metanoia. Deus não quer sacrifício humano, Deus não pede sacrifício humano. A partir de agora, eu inauguro um modo de relação com Deus que não é mais pelo sacrifício de filho, de pessoas, mas o sacrifício de animais. E assim Abraão funda a fé abraâmica, a fé monoteísta no Deus vivo, comum a nós cristãos, ao judaísmo e ao Islã. Abraão é o pai da fé dessas três grandes religiões: cristianismo, judaísmo e islamismo. Mas agora João Batista apresenta Jesus de uma forma nova. João Batista diz: a partir de agora, não somos mais nós que compramos cabrito, carneiro, dízimo e oferta para mudar a opinião de Deus sobre nós e Ele mandar bênção para nós. A partir de agora é o próprio Deus que oferece o seu Filho amado como cordeiro para tirar de nós o pecado. Inaugurou uma outra visão de Deus, tão grandiosa quanto aquela de Abraão. Abraão dá o primeiro salto de humano para animais, e Jesus de animais para o próprio Deus que se oferece para dizer a nós: eu sou aquele que tenho condições de pagar o preço para o perdão dos pecados de vocês. Isso explica uma frase que aparece muito nos Salmos: sacrifício e oblação não quisestes, me abristes, Senhor, meus ouvidos, não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Segunda estrofe do Salmo. Entendido?
Só a partir de Jesus que a gente vai ler o Salmo e vai dizer: ah, tá, então é isso que significa. E de fato, a partir de Jesus, encerra aquele modo de sacrifício antigo e inaugura um modo novo de sacrifício. O próprio Deus que se oferece a nós e por nós. Esta confissão de fé de João Batista, ela é tão grandiosa, ela é tão decisiva, e ela entra no novo culto que Cristo inaugurou. Na quinta-feira santa ele instituiu a Eucaristia. E todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, nós invocamos, depois da consagração, depois do Pai Nosso, a fração do pão, o quebrar o pão, a gente repete por 3 vezes. Vamos lá, igreja? Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. e pela última vez, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. a paz do perdão, que é a única paz que conta. Dai-nos a paz. Depois o sacerdote ajoelha, faz uma oração de confissão também, de íntima comunhão e intimidade aqui com o Senhor, toma um pedaço do pão quebrado e do cálice eleva e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a igreja responde, não xoxinha, não morrendo de cansaço porque a missa está comprida demais, mas a igreja responde bradando com todo vigor, com entusiasmo sempre novo, que só a Eucaristia pode nos possibilitar. Cada vez que o sacerdote apresenta o corpo e sangue do Senhor e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a igreja brada dizendo o que, igreja? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu acho fraco. Para mim é um horror. Nós que herdamos a cultura greco-romana, dos espetáculos mirabolantes do pão e do circo, mas nós que herdamos o espetáculo do futebol, do carnaval, da arena sertaneja, nós que herdamos das tradições da cultura popular, dos reisados, da folia de reis e da congada, das rezas e repetições rituais que não cansam nem esgotam, eu imagino que um dia haverá uma reforma litúrgica em que, quando o sacerdote apresentar eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu sonho com uma igreja levando os braços e bradando assim aquele grito extraordinário da vitória definitiva do poder do amor de Deus sobre o mal. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Vai, igreja, reage. Nós enfiamos erradamente tantas coisas feias na Santa Missa e vamos rezando a Santa Missa de forma cada vez mais xoxa, atrofiada, porque não, na verdade, temos um problema grave. E agora eu vou entrar na parte que eu não queria mexer com ela hoje, mas vamos lá. Por que nós perdemos o entusiasmo? Porque primeiro nós perdemos a capacidade da contemplação da oferta de Deus. Nós focamos nas nossas ofertas, nos nossos sacrifícios, nas nossas lutas, no trabalho que nós damos e na luta que enfrentamos na família, no casamento, no trabalho, no mundo. A gente já chega aqui baqueado e achando que Deus tem que está devendo para nós. E ainda nós complementamos botando um peso extraordinário no nosso dízimo e na nossa oferta para mudar a opinião de Deus sobre nós. Nós contemplamos de forma pobre, vazia, xoxa, a extraordinária oferta de Deus Pai, que nos dá Jesus
como único cordeiro e permanente oferta, porque em todos os dias, em todos os altares, se celebra a Eucaristia e perpetuamente o cordeiro se oferece por nós. Nós perdemos a contemplação da grandeza dessa oferta de Deus, porque também perdemos, infelizmente, a noção do que é o pecado. A gente conversa com as novas gerações, mesmo os mais velhos, quando confessam, chamam pecado dizendo, não tem nada errado não, meus pecados são pecadinhos. E aí a gente pergunta, o que você chama de pecadinho? E vem com cada coisa cabeluda, e eu pergunto, e você chama isso de pecadinho? É isso? Já lhes falei, e vou repetir porque acho importante, porque é uma experiência de um padre idoso que aprendeu com um padre bem mais idoso do que eu, que disse para mim certa vez, ele era um ancião para lá dos 90, conversando com ele sobre a dificuldade de um fortalecimento da vida, da missão, daquele ardor do cristão na vida de fé, e mesmo na celebração, ele me disse, Antônio, a igreja está cheia de dois tipos de loucos. Os loucos enchem as igrejas. Primeiro tipo de louco é aquele neurótico, obsessivo, para quem tudo é pecado. Ele vai à missa, ele fica tão tenso, tão preocupado com o protocolo ritual das normas e das regras, que ele não se joga nas mãos de Deus, ele está o tempo inteiro assombrado e com medo do pecado. Ele nem usufrui e curte a extraordinária graça de Deus, porque o foco do louco é o pecado, o poder do pecado. Aí ele me dizia, mas tem um outro tipo de louco que também enche em nossas igrejas. Os loucos para os quais nada é pecado, tudo é permitido, Deus é bom demais, não tem nada de errado, Deus não julga, se Ele que fez a gente é assim, tá bom. As duas pontas precisam de correções imensas. O pecado não é aquilo que os neuróticos pensam, mas o pecado não é aquilo que os permissivos pensam, os relaxistas, os laxistas pensam. O pecado é uma realidade grande, forte, tão forte, é uma mancha, é uma ferrugem tão forte, que para alvejar nossa alma, é preciso, só o sangue dele tem poder de remir. Então o pecado não é pouca coisa. Mas, sendo grande coisa que o pecado é, ele não é assim tão grandioso que supere a grandeza e o poder de Deus. Ele é coisa grande e horrorosa. Mas o amor de Deus e o poder do sangue de Jesus é infinitamente maior do que ele. Nós precisamos o tempo inteiro ter consciência do pecado, mas mais forte do que o domínio do pecado é consciência da graça extraordinária de Deus, que é ofertada a nós em Jesus, como o único remédio capaz de devolver-nos a alma pura, a paz, dai-nos a paz de gente perdoada, de consciência purificada. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Reage. Apresentado assim, eu vou voltar ainda ao pecado do mundo, mas eu preciso de mais elementos teológicos, porque vou tocar nos temas bem delicados, e hoje de manhã rendeu, eu não tenho dúvida que hoje à noite também vai. Prossigamos. Mais teologia para a gente voltar ao tema do pecado do mundo. Versículo 30. João Batista continua a confissão dele. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Meu pecado é grande,
Ou eu tenho grandes virtudes, mas tem um homem que existia antes de mim e que passa à minha frente. É maior do que eu em todas as minhas grandes virtudes, e é maior e mais forte do que eu, porque ele é capaz de limpar os pecados das besteiras que eu cometo. Para experimentar a extraordinária força da graça, é preciso deixar Jesus passar à sua frente e te conduzir. Senão você vai passar a vida inteira com a presunção de que é você que conduz Deus, dizendo: muda ele, muda ela, corrige isso, melhora isso para mim, me dá isso, me abençoe, me ajude a conseguir isso. Você fica pensando que Jesus é um deusinho, servo e escravo de seus caprichos. Cai fora dessa. Deixe Jesus passar à sua frente e te conduzir, que Ele existe antes de você, e Ele com o Pai e o Espírito Santo criaram e geraram você. Deixe Jesus passar. Essa é a consciência. Uma segunda consciência fortíssima e decisiva neste caminho que João Batista apresenta: depois de mim vem uma outra realidade maior do que eu. Ele existia antes de mim, ele passa à minha frente. Versículo 31. Vamos ler juntos? Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. manifestado a quem? A Israel. Vamos voltar a um tema comum em João Batista. João Batista ainda não alcançou a grandeza de quem é Jesus e o plano de Cristo. Ele pensa que Jesus é apenas um restaurador de Israel, um país de 200 quilômetros de comprimento, 80 para 100 e poucos de largura. Para ele, são as promessas do Antigo Testamento, que embora vários profetas no Antigo Testamento diziam: não, Deus não é Deus somente para Israel e para o reino de Israel. Deus é Deus para todos os povos, raças, culturas e línguas. João Batista ainda tem a rígida compreensão das tradições religiosas milenares, seculares de Israel. Ele pensa num Messias político que vem restaurar a honra do povo de Israel, como Netanyahu e o Trump tenta garantir, matando quem precisar ser matado, eliminando para quem precisa ser eliminado para Israel. Para você entender que não é só Israel o capricho de Deus, brevemente vem comigo na primeira leitura, para você abrir sua mente com João Batista. Pode ser que você esteja no grupo dos aprisionados nas expectativas antigas e você precisa dar um salto. Profeta Isaías, do século 5º, 6º, 7º e 8º antes de Cristo, a teologia do livro de Isaías. O Senhor me disse: tu és meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor esta é minha glória. Recuperar Jacó e Israel é restaurar o reino de Israel, que os filhos de Salomão, Israel e Judá, dividiram em dois e ainda perderam o reino do norte para a Síria. A expectativa messiânica dos líderes religiosos do Antigo Testamento é que eu recupere Jacó e faça Israel unir-se de novo a Jacó e ser o reino de Israel. Eu, aos olhos do Senhor, essa é minha glória. Versículo 6. Disse ele: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Deus não é Deus só para Israel e para as forças militares que ajudar Netanyahu a recuperar Israel. Deus não é Deus só para Israel. Olha o que Deus diz, leia comigo:
Eu te farei. Luz das nações. Vamos ler de novo, igreja. Eu te farei. Luz das nações. Para que? Minha salvação chegue até aos confins da terra. Rapaz, eu sou Deus, escolhi Israel para que através do trabalho, do testemunho, dos missionários, pregadores da palavra espalhando pelo mundo, a minha salvação chegue aos confins da terra. Onde existir um povo, uma tribo, uma comunidade, uma aldeia, uma família, uma pessoa humana, nos confins, no cafundó da terra, não há onde exista um ser humano que eu não queira que a minha salvação chegue a ele. Eu sou Deus para os confins da terra, e não só para Israel, e não só para católico, e não só para cristão. Amém, igreja? Reage. Abra sua mente. No capítulo 11 de Mateus, nós já vimos no tempo do advento, João Batista preso, no capítulo 11 de Mateus, ouve falar das obras de Cristo e acha que é pouco. Manda os discípulos dele fazer uma pergunta, um desaforo para Jesus. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? O que você está fazendo é muito menos do que a gente esperava, rapaz. A gente imaginava você restaurando Israel. Você está com esse negócio aí de curar doente, curar leproso, curar paralítico, perdoar a mulher adúltera, ressuscitar o filho da viúva de Naim, andar no meio dos pagãos e curar e ressuscitar filho de pagão. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Cadê você para recuperar Israel? Enquanto você não abrir a mente e o coração e acolher Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai ter uma mentezinha atrofiada nas regrinhas religiosas e não será um contemplador, uma contempladora da extraordinária grandeza de Deus reinando sobre o mundo. Amém? Amém. Amém. Sai dessa mentalidade atrofiada. Daqui um pouco vamos voltar ao pecado do mundo, que vai ser muito desconfortável. Prepare-se. Vamos continuar o texto. Agora vem o próprio João Batista, que tem um conflito dentro dele sobre quem é Jesus. Continua o testemunho, versículo 32. E João deu testemunho dizendo, vamos ler juntos? Eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Domingo passado o evangelista Mateus dizia, o Espírito pousou. Hoje o evangelista João usa o verbo permanecer, que repete no versículo 33. A mesma ideia. Vamos lá? Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, vai igreja. Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Espere lá. De novo, o Espírito descer e permanecer. Este verbo, permanecer, ele é fundamental para a compreensão da teologia de João. O verbo permanecer, ele aparece mais de 60 vezes no Evangelho de João e nas cartas 1, 2, primeira, segunda e terceira carta de João. O verbo permanecer aparece por 44 vezes só no Evangelho de João. Se você quer uma tarefinha para casa, leia muitas e variadas vezes o capítulo 15 do Evangelho de João. Este verbo vai se repetir por mais de 10 vezes. O que significa este verbo permanecer? É um dos pilares teológicos de João no Evangelho e nas cartas. Indica o modo de relação inaugurado no tempo de Cristo.
no tempo do Espírito Santo. Deus não é mais aquele que nós fazemos malabarismos aqui na terra com dízimo, oferta, incensos e sacrifícios, e Ele de vez em quando manda um raio, um relâmpago, uma faísca, a gente arrepia todo, emociona, chora, e depois passa. Deus, a partir de Cristo, é aquele que tem uma relação estabelecida com pessoas. Não é com doutrina, com norma e com regra, mas Ele é um Deus que desce, permanece. É um vínculo de Deus em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa comunhão de amor eterna. Mas é um vínculo de Deus conosco, de nós com Deus, de Deus em nós e nós em Deus, de nós uns com os outros, e você abrir-se aos outros para que os outros também tenham vínculo de comunhão com você. E aqui a noção caríssima de pecado. Bento XVI resume de forma espetacular o que é o pecado. Para os laxistas que acham que nada é pecado, ou para os neuróticos que pensam que tudo é pecado. Bento XVI diz que o pecado é tudo aquilo que fere, que estraga a sua sadia comunhão de você com você mesma, com você mesmo. Tudo que faz você não cuidar, não amar, não respeitar você, não cuidar de você, não zelar de você com a dignidade e sacralidade que você precisa cuidar de você, tudo que fere essa comunhão de você com você é pecado. Tudo que fere a sua comunhão, seu vínculo de amor, respeito, fraternidade, dignidade na relação com o próximo é pecado. Tudo que fere a sua comunhão plena com a criação, com todo o esplendor e beleza de todas as coisas criadas. Muitos dos senhores e senhoras estão voltando com os filhos das férias. Como é bom parar, como é bom passar uns dias e não fazer nada, e jogar conversa fora, e olhar o céu, o sol, a natureza. Tudo aquilo que fere essa sua comunhão com a criação é pecado. Tudo aquilo que estraga essa graça de uma relação respeitosa sua com a criação é pecado. E tudo aquilo que fere e estraga, suja a sua relação com Deus, é pecado. Portanto, pecado é tudo aquilo que tira a comunhão sua, a reverência sagrada de você, de você com o próximo, de você com a criação e de você com Deus. O pecado é simplesmente essa concepção. Pecado não é só você e seu Deusinho. Pecado, às vezes você pode achar que está ótimo você com Deus, mas está péssimo você com os seus, com quem você convive. Às vezes você sente que está ótima a sua convivência com todo mundo no trabalho, na família, os amigos, mas você não tem noção que está péssimo o jeito de você cuidar de você. Isso existe? Às vezes você acha que está ótima a sua relação de você, é produto de beleza e produto para tentar segurar as rugas, e você acha que você está assim top de linha no padrão de cuidar de você, mas está péssimo, tanto que você produz lixo e fere e estraga a natureza. Entendeu? Essa beleza sua, ela é um blefe, ela é fruto de uma criação ferida, intoxicada pelos produtos que você acha que te embeleza e que fere o esplendor do que Deus criou, inclusive para produzir medicamentos e produtos saudáveis para você ficar bonitinha, bonitinho. Não há nenhum erro nisso não, amém? Amém. Pode cuidar-se, mas não cuide-se às custas de ferir a criação, ferir o outro ou ferir você mesma, você mesmo, reduzindo você a um personagem de rede social. Conta muito mais
Quem é você com você mesma, com você mesmo, na solidão do seu quarto ou do seu banheiro, do seu banho? Lá está a verdade mais profunda, amém? Cuide disso. Pecado é tudo que fere isso. Por isso, a partir de Jesus, se inaugura uma realidade nova. João termina a profissão de fé dele no versículo 34, dizendo: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Domingo passado, o Divino Pai Eterno falava: este é meu Filho amado. E agora João, na mesma proximidade, não fala aquele, ele, mas diz: este é. A partir de agora, dos olhos de João Batista, alcança a nossa visão, e nós podemos dizer também: a partir de agora, nós não estamos mais sozinhos. O mal não está solto por aí para fazer o que quer. A partir de agora, as potências do mal, o pecado, o inferno, o demônio, não estão livres para se articularem e dominarem, apavorarem você, escravizarem você e imporem medo em você. A partir de agora, há uma realidade nova capaz de enfrentar o mal. Nós estamos vivendo o tempo do senhorio do Filho amado de Deus. O reino de Deus chegou. Este reino cala, vence e depõe as forças do mal. Com água que te ergue de baixo para cima e com fogo que te ilumina de cima para baixo. Você olha para você e enxerga você, filha, filho amado, regenerado, não com muita maquiagem e com plástica e intervenção na sua feição, mas é o sangue de Cristo que devolve a você a originalidade mais bela e extraordinária, que nenhum pecado e potência do mal vencerá. A beleza de você ser o que você é de verdade, filha e filho amado, amada de Deus. Amém, igreja? Amém. Reage, igreja. Vai. Esta realidade extraordinária precisa ser cultivada. Assim, você retoma a sua vida em 2026. Algumas crianças já com as aulas essa semana. Devagar vamos voltando às atividades. Agora não com o peso enfadonho da repetição dos ciclos, sofrer, trabalhar, cumprir com a missão, com a obrigação como um peso, mas agora você volta à atividade rotineira, ao ordinário, ao comum da sua vida, mas levando em você o cheiro das surpresas de Deus, das novidades de Deus, da criatividade do Espírito Santo, que com água e fogo em você, que te habita, dá a você a graça de ser sopro de Deus, voo de Deus, vento de Deus, brisa suave de Deus, a iluminar as realidades mais difíceis, lá da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, da sua escola e do seu mundo, porque você leva em você o esplendor do Cordeiro que tira de você o pecado. Você é instrumento desta realidade nova, amém? Ai, 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 agora vamos. Pode pegar pesado. A partir de agora, você precisa voltar para casa perguntando: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é o pecado do mundo? Certas correntes puritanas e moralistas e neuróticas
reduziram a noção de pecado a apenas pecado pessoal e pecado moral. Tudo que tem a ver excessivamente com a sexualidade. Para confessar, é só o que está no campo da sexualidade. Amplie sua visão de pecado. João Batista apresenta Jesus como aquele que tira o pecado do mundo. Você que enxerga o pecado em você precisa aprender a olhar para o mundo e identificar as realidades e a igreja chama de as estruturas de pecado que dominam o mundo. Vou lhes falar de umas que eu sei que é desagradável. Eu evito tocar nesses assuntos porque eles cutucam a gente com vara curta. Hoje de manhã mesmo, terminada a missa, uma senhora veio me corrigir ali na porta da igreja, porque eu falei, olha, eu vou me reservar a falar de uma lista pequena do pecado do mundo que nós vimos e assistimos no noticiário dos acontecimentos do Brasil. Você amplie e continue fazendo a sua lista, combinado? Não fique só com a minha não. A minha ela não é a lista completa. Te apresento apenas alguma. Qual a lista de pecado do mundo desta semana passada? Algumas. A CPI do INSS, que chegou às corporações religiosas das igrejas evangélicas, fazendo lobby para não revelar as investigações que mostram os crimes de nós religiosos na manipulação e servindo-nos do dinheiro dos aposentados, na corrupção. Qual outra lista? Eu não queria falar o que eu vou falar aqui, mas é um problema de limite de comunicação. O Banco Master, que é um banco fundado por líderes de igrejas, fundaram o banco para manipular os dados financeiros dos fiéis e transformar isso num império vergonhoso, dando o maior calote da história do Brasil, mas não sem contaminar e trazer para dentro do Banco Master o STF e as estruturas de igrejas evangélicas, os financiadores das campanhas eleitorais, financiamento de campanha eleitoral, grandes igrejas, grandes mercados, STF, tudo num engodo só, na artimanha do pecado do mundo. Nós precisamos olhar para a cruz de Jesus. Repito, essa é a minha lista das notícias que eu li durante a semana. Você amplie com o que você lê e estuda. Eu não posso, seria uma desonestidade minha falar no genérico e não tocar coisas concretas. Nós precisamos dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ir embora daqui depois da gente receber o corpo e sangue do Cordeiro, que se transforma não mais numa oferta nossa para Deus, de dízimo, oferta, carne queimada, incenso, mas o próprio Deus que oferece para nós, Jesus, nos dá o seu corpo e sangue e diz: vá, e através de você eu vou limpar e purificar o mundo das estruturas de pecado. Eu preciso de você. Amém? Essas estruturas do pecado do mundo, você pode acrescentar, inclusive, indicando para nós na Igreja Católica o que nós precisamos converter e corrigir. Na sua família, eu na minha vida, precisamos de tudo. Nós precisamos tomar cuidado, porque a gente faz uma listinha medíocre de coisa que a gente acredita e defende, e não consegue enxergar a gravidade do engodo, da ferrugem do mal, que vai corroendo
a estrutura e a sociedade inteira, as igrejas, as religiões, a justiça, a saúde, a educação, a família, a moral humana, a ética, na política, na economia, na cultura. Precisamos enfrentar isso. Ou nós continuaremos nos cultos antigos, sem levar em conta: eu não quero sacrifício nem oferta. Não pedistes ofertas, nem vítimas, nem holocaustos pelos nossos pecados. Pedistes apenas nossa conversão, nossa metanoia, nossa mudança de mentalidade. Incline a sua cabeça. E é momento de você deixar a luz do céu entrar. Deixe a luz do céu entrar, iluminar sua mente. Se te incomoda essa lista dos pecados do mundo que eu apresentei, faça a sua e apresente a sua do seu modo ao Senhor. E diga a Ele que você está disposto a ser instrumento do amor dEle, para sair daqui e levar para o mundo o seu testemunho de que Ele, Jesus, tem poder de vencer as estruturas de pecado que dominam o mundo. A nossa sociedade, as igrejas, a política, a economia, a cultura, a família. Fale com Ele. Deixa a luz do céu entrar, 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 abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente nesta palavra nesta palavra e aceito e aceito a verdade a verdade que vence todo o mal. que vence todo o mal. O Senhor é o Cordeiro O Senhor é o Cordeiro de Deus de Deus que tira o pecado do que mundo. tira o pecado do mundo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, tira de mim tira de mim todo o pecado todo o pecado que me domina, que me domina em todas as dimensões, em todas as dimensões que me ferem que me fere e ferem a minha comunhão, espera a minha comunhão no meu modo no meu modo de me relacionar de me relacionar comigo mesmo, comigo mesmo, com meu corpo, com meu com a corpo, minha vida, com a minha vida, com o meu próximo, com o meu próximo, com a criação com a criação e com Deus. e com Deus. Eu aceito Jesus, Eu aceito Jesus. eu acolho Jesus, Eu apoio Jesus. a sua oferta, A sua oferta, a única capaz a única capaz de tirar o pecado de tirar o meu pecado de mim, de mim, de nós de nós e do mundo e do inteiro. mundo. Limpa-me, purifica-me Purifica-me pela água pela água e pelo fogo. e pelo fogo. Faz de mim Faz de mim instrumento instrumento de perdão, de perdão, de reconciliação de reconciliação para o mundo. do mundo. Amém. Amém. De pé. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz. Deixa a luz Eleve as mãos para o céu.
entra. Erga as mãos e canta, igreja, deixa a luz. do céu entra. Abre bem as portas do teu coração e deixa A luz do céu entrar. e comece a mudar o mundo, mudando você e mudando quem está do seu lado. Vá cantando isso, abraçando, escutando isso e cantando isso para quem está do seu lado. Deixa a luz, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. deixa a luz do céu, Deixa a luz do céu. deixa a luz do céu bem as portas do teu coração e deixa. E termina com a salva de palmas para Jesus. Um grito de amor. Palma para Jesus. Palmas, Reage. palmas para Jesus. Palmas para o Senhor. Amém. Vai render 2026? Amém. Olhando para a cruz, voltados para a cruz, com firmeza professe: creio